Bom dia, alunos, alunas, família, tudo bem com vocês? Daremos início a mais uma aula de arte. Eu sou a professora Kátia Selene e vou deixar a explicação para facilitar o entendimento de vocês. Bom, pessoal, para a aula de hoje, vocês deverão escrever o nome da escola na primeira linha. Pede ajuda para o papai, para a mamãe, para alguém. Escreve a série que você estuda, se é A ou B, porque a professora tem aula nas duas séries. Escreve seu nome. Coloca aqui, dia 18/5, que é maio, tá? E nessa aula, iremos trabalhar sobre objetos indígenas. Os indígenas têm objetos. Vamos ver quais são esses objetos? Alô, moçada! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje, nós iremos conhecer alguns objetos que são utilizados no cotidiano dos indígenas. Os diversos grupos indígenas sempre viveram em perfeito equilíbrio com o ecossistema, sempre respeitando o ambiente em que eles vivem e utilizando os recursos que a natureza pode oferecer com muita consciência. Existem diferentes etnias de grupos indígenas no Brasil. De acordo com alguns dados, estima-se que haja mais ou menos 300 etnias diferentes de indígenas no Brasil, cada um com a sua cultura, tradição e língua. Os índios brasileiros utilizam muitos objetos em seu dia a dia, e nós vamos conhecer alguns deles agora. O primeiro objeto é a oca, que é essa estrutura que nós estamos vendo aqui na tela. A oca nada mais é do que o nome dado à casa dos índios. Elas podem ter diferentes formas. A oca que nós estamos vendo na tela no momento, ela é circular, mas também há ocas que são retangulares, como essa daqui, e também há ocas que possuem outros formatos, como essa, que possui um formato mais oval. As ocas podem variar em tamanho e também na sua constituição. Geralmente elas são feitas de palha, madeira e folhas. Outro objeto muito importante no cotidiano indígena são os instrumentos musicais. Os grupos indígenas costumam ter muitos rituais que utilizam a música. Ritual é um conjunto de gestos e palavras que acontecem em momentos especiais, como, por exemplo, algumas tribos indígenas cantam e dançam músicas antes de caçar seu alimento. Alguns exemplos de instrumento, por exemplo, é a flauta. A flauta é esse objeto que nós estamos vendo aqui. E é esse objeto que esse índio está tocando aqui no momento a partir do sopro. Outro instrumento musical, por exemplo, é o chocalho. O chocalho é este objeto que nós estamos vendo aqui ao lado, que ao ser balançado produz som. Os instrumentos musicais são feitos de diferentes tipos de materiais, como, por exemplo, as sementes. Podem também ser feitos de argila. Também podem ser feitos de madeira e também de cipó. Há também objetos que os indígenas utilizam para se alimentar, como por exemplo panelas, potes e pratos. Aqui na imagem nós estamos vendo exemplos de potes. Esses objetos podem ser feitos de argila ou também de partes de plantas, como a cabaça. A cabaça é essa estrutura que nós estamos vendo aqui. As etnias indígenas também realizam artesanato, ou seja, trabalhos manuais que produzem ferramentas e enfeites. Nessa foto, por exemplo, nós estamos vendo um cocar, que é um adereço que os índios podem utilizar na cabeça. O cocar geralmente é feito de penas
Então, penas das mais diferentes aves. Aqui no caso, eles utilizaram penas de uma ave que possuía pena de cor azul. E eles costumam utilizar penas muito coloridas para poder constituir os mais diferentes tipos de cocar. Também há outros tipos de objetos, como as cestas. E as cestas são feitas a partir de palha ou folhas, né? Pode ser feita a partir de folhas. Um outro objeto produzido por meio de artesanato também é o colar. Os colares são adereços que os índios utilizam no pescoço, e eles também são feitos de sementes e de penas. Aqui nessa outra figura nós também estamos vendo as flechas que os índios utilizam para caçar. Ela é uma ferramenta. As flechas também são produzidas a partir de penas e também de pedaços de madeira. Por hoje é só. Hoje nós conhecemos os diferentes objetos indígenas, como as ocas, os instrumentos musicais, instrumentos utilizados para se alimentar e também de artesanato. Também vimos do que esses objetos são feitos e como eles são utilizados no cotidiano dos indígenas. Você já conhecia esses objetos indígenas? Bons estudos e até a próxima. Bom, pessoal, agora que vocês já assistiram o vídeo, sobre os objetos indígenas, eu quero dizer para vocês algumas informações a mais. O estado do Mato Grosso do Sul possui hoje uma população indígena estimada em 63 mil pessoas, na qual se destacam os Caiová, os Guaranis, os Terenas, os Cadiué, os Guató e os Ofaié, sendo que os Caiovás, Guarani e Terenas apresentam-se com maior população. Os primeiros com cerca de 40 mil pessoas, os Terenas com 23 mil pessoas e os Cadiué com a população que gira ao redor de 1.500 pessoas, tá? Essa é a população estimativa de Mato Grosso do Sul, a população indígena. Depois do número 3, com base nas informações que você aprendeu no vídeo, encontre o nome de 8 objetos indígenas, né? Por exemplo, aqui nós temos a oca, né? É um objeto que ele utiliza para morar, para se esconder da chuva, né? Então você vai lá e pinta os quadrinhos bonitinho. Uma dica para ficar bem interessante. Pinta cada palavra de uma cor com muito capricho, não deixa sair fora do quadrinho, tá? E manda uma foto para a professora. E só um recadinho, aquela criança que não fez devolutiva da aula 1 e 2, a tia tá guardando. Não vamos deixar acumular. Beijos no coração.